Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso canal. A ideia desse vídeo é ensinar vocês como calcular esse resistor que vai em série com o LED, responsável por limitar a corrente, né? Vale lembrar que a gente nunca pode ligar um LED diretamente numa fonte, então sempre precisa ter um resistor em série com o LED, tá? Aqui nós estamos falando em tensão contínua, né? Aqui está a nossa fonte, VCC, e essa tensão da fonte está sendo dividida em duas partes, né? Então uma parte dessa tensão fica sobre o LED e outra parte sobre o resistor. Então daqui nós temos a fórmula que o VCC é igual ao VR mais o VLED. Muito bem. Eu coloquei esses dois triângulos aqui para vocês tirarem a fórmula, fica mais fácil, né? O que é tensão? Olha só, se eu tapo o V aqui, ó, é igual a R vezes o I. Estão na mesma linha o R e o I, então é R vezes o I. O que é o R? É o V sobre o I. O que é o I? É o V sobre o R. E aqui a fórmula da potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Olha lá, o V e I estão na mesma linha, então multiplica, né? V vezes o I. O que é o V? O que é a tensão? É a potência sobre corrente. O que é o I? O que é a corrente? Potência sobre tensão. Muito bem. Vale ressaltar que nós temos LEDs de 3 mm e 5 mm, né, os mais comuns aí utilizados. Temos também LED em SMD, mas vamos aqui focar nos LEDs de 3 mm e 5 mm. Então nós podemos ter LED verde, amarelo, vermelho, né? E esses LEDs variam um pouco a tensão sobre ele, né, a queda de tensão sobre ele, variando aí de 1.7, 1.85, 1.9, 2, 2.2, 2.5 e por aí vai, tá? Então fica numa média aí de 2 volts. Isso vai variar de fabricante para fabricante. Então nós vamos considerar para o nosso cálculo aqui a tensão sobre o LED 2 volts. Muito bem. Corrente do LED geralmente suporta até no máximo 30 mA. E aí nós estaremos, para os nossos cálculos, considerando então uma corrente de 20 mA. Tá? Muito bem. Outro detalhe importante é que o LED branco ele pode ter tensão aí em torno de 3.5 volts e o LED azul uma tensão um pouco maior, tá? Em torno de 4.5 volts. Então isso também é outro fator que vocês têm que verificar, né? Quando for utilizar esses LEDs, qual que é a queda de tensão sobre esses LEDs aí, porque é superior a 2 volts realmente. Ok? Bom, muito bem. Então, para os nossos cálculos, nós vamos utilizar então essa corrente que vai passar aqui pelo circuito nessa grandeza de 20 mA. Tá? Essa é a intensidade que vai circular pelo LED e também pelo resistor, porque os dois estão em série. Como eu quero saber a queda de tensão sobre o resistor, se eu pego a tensão da fonte, subtraio a tensão sobre o LED, eu tenho então a tensão que vai sobrar sobre o resistor. Aqui eu fiz uma tabela para facilitar a nossa vida aí, tá? Então olha só, para uma tensão de 5 volts, então se eu pegar 5 volts da tensão da fonte, subtraio 2 volts da tensão sobre o LED, então sobra 3 volts sobre o resistor, tá? Então o VR é 3 volts. Para eu saber o valor desse resistor, basta eu fazer o quê? Pegar a tensão sobre o resistor e dividir pela corrente. Olha lá, R é igual a V sobre I. Tá aqui, né? Olha lá, R é igual a V sobre I. Então, 3 volts dividido por 20 mA vai dar 150 ohms. Esse é o valor do resistor, tá? Para uma tensão da fonte de 5 volts. Mas só isso não basta, né? Eu preciso saber também a potência dissipada por esse resistor. Então, para isso, o que eu faço? Eu pego a potência do resistor vai ser igual a tensão sobre o resistor, que seria 3 volts, vezes a corrente que passa por ele, 20 mA. Então, se eu pego 3 e multiplico por 0,02, eu vou chegar na potência desse resistor. Então, fazendo aqui, ó, 3 vezes 0,02, que são os 20 mA, 0,06 watts, que é a mesma coisa que 60 miliwatts. Muito bem. Eu, particularmente, sempre utilizo o dobro da potência, tá, do resistor que eu vou utilizar. Por que isso? Para o resistor não ficar, né, trabalhar em sobreaquecimento. Então, o que vem a ser esse 1/8 de watt, um resistor de 1/8? É 1 dividido por 8, que vai dar
0,125 watts, ou seja, 150 miliwatts. Essa é a potência máxima que um resistor de 1/8 de watt suporta, tá? Então, como eu calculei ali a potência do meu resistor, né, no circuito, meu resistor vai estar dissipando 60 miliwatts, o dobro seria 120 miliwatts. Então, está dentro de 1/8 de watt, então eu estou utilizando 1/8 de watt, ok? Então, para esse circuito, eu utilizo, então, para uma tensão de 5 volts, um resistor de 150 ohms, 1/8 de watt, tá? Bom, subindo a tensão para 9 volts, então 9 volts da fonte menos os 2 volts sobre o LED, vai sobrar 7 volts sobre o resistor. Então, se eu pego a tensão do resistor, que é 7 volts, e divido pela corrente de 20 miliamperes, eu vou chegar nos 350 ohms, tá? E aí, se eu pego os 7 volts e multiplico pelos 20 miliamperes, eu vou chegar na potência desse resistor. Então, calculando aqui, ó, 7 volts vezes 0,02 vai dar 140 miliwatts. Como nós vimos, né, o resistor de 1/8 de watt suporta 125 miliwatts. Então aqui ele vai trabalhar bem aquecido, né? Sobreaquecimento. Então eu não vou utilizar um resistor de 1/8 de watt. Como aqui deu 140 miliwatts, vamos calcular o resistor de 1/4 de watt. Quanto que ele suporta? 1 dividido por 4, 250 miliwatts, olha aí. Ó. Então, 140 vezes 2, né, que foi 140 miliwatts que estaria dissipando nesse resistor de 350 ohms, daria o dobro, 280 miliwatts. Então, olha só, tá próximo, né? Até daria, né, para colocar, né? Mas até daria não, né? 1/8 de watt já não daria, não suportaria, né? Então, eu estou colocando então um resistor de 1/4 de watt nesse caso, tá? E aí ele trabalha mais tranquilo, né? Muito bem. Partindo agora para 12 volts da fonte, 12 menos 2, sobra 10 sobre o resistor. Então, se eu pego 10 volts e divido por 20 miliamperes, 0,02, 500 ohms, olha só. 500 ohms. E se eu pego 10 volts e multiplico por 0,02, vai dar 200 miliwatts a potência dissipada sobre o resistor, né, nesse caso. O que eu faço então? Utilizo o dobro, então eu vou utilizar, aqui daria 400 miliwatts, então eu vou para um resistor de meio watt, né? Meio watt é a mesma coisa que 500 miliwatts. Então, nesse caso, para um resistor de 500 ohms, né? Você tem que pegar um resistor próximo disso, né? Comercialmente não vai ter 500 ohms, talvez 560 ohms, né? Não sei se vai ter, acho que 510 ohms também, acho que é um valor comercial. Então, eu utilizaria então com a potência de meio watt. Partindo para tensões superiores aí, 18 volts, então ó, 18 menos 2, sobra 16. Né? 16 volts sobre o resistor, dividido por 0,02, que a corrente vai passar por ele, olha lá, 800 ohms. Tá? Se eu pego então os 16 volts e multiplico por 0,02, 320 miliamperes. Então, até daria para usar um de meio watt, mas eu decidi, né, o dobro disso aqui daria 640 miliwatts, e eu estou utilizando de 1 watt para ele trabalhar, né, com uma temperatura bem baixa sobre ele, né, não está sobreaquecimento, tá? Mesma coisa aqui para um resistor de 24, para uma tensão de 24 volts na fonte. Então, 24 volts menos 2 volts sobre o LED, vai sobrar 22 volts sobre o resistor. Então, 22 dividido por 0,02 vai dar 1.100 ohms. Olha aqui. E se eu pego os 22 volts e multiplico por 0,02, eu chego nos 440 miliwatts. Tá? Pegando o dobro disso, 880, eu utilizo então um resistor de 1 watt. Então é isso, pessoal, né? Então vocês têm que se preocupar não apenas em achar o valor do resistor, tá? Que vai estar em série com o LED, né? Então você tem que definir uma corrente que vai passar pelo circuito, pode ser uma corrente nessa intensidade de 20 miliamperes, que vai dar uma intensidade de brilho bacana aí para o seu LED. E você tem que
definir, além do valor ôhmico, né, o valor dessa resistência, você também tem que decidir a potência dissipada por esse resistor, tá? Então, eu sempre utilizo o dobro para não trabalhar sobre aquecimento esse resistor, tá? Então, essa é uma maneira que eu utilizo no meu dia a dia, que eu sempre indico também para os meus alunos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que seja útil. Quem gostou aí do vídeo aí, se puder curtir, né? Compartilhar aí também o nosso vídeo aí com os amigos, eu agradeço. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Pessoal, vamos então para a nossa parte prática. Aqui nós temos um resistor de 1K e um LED, tá? Um LED amarelo, 5 milímetros, muito bem. Esse multímetro está na escala de miliampere, tá? A escala de 200 miliampere, então ele foi inserido em série aqui entre o resistor e o LED, para medir a corrente que vai passar por esse circuito, muito bem. Nessas duas garras jacaré é onde é aplicado os 24 volts. E a ideia é medir a queda de tensão no resistor e no LED para vocês verem isso na prática, tá? Esse outro multímetro está em temperatura, está aqui em graus Celsius, está medindo a temperatura aqui dentro da nossa sala. E esse outro multímetro está como voltímetro, tá? Está na escala aqui de 200 volts. Muito bem. Bom, liguei a fonte. Está aí então, LED aceso. Está passando 22 miliamperes. Vale ressaltar que esse resistor ele é de 1/4 de watt. Então, conforme os cálculos, vai aquecer bem esse resistor, isso que eu quero mostrar para vocês, tá? E aqui eu estou medindo a temperatura ambiente, né? Bom, eu vou colocar aqui para medir os 24 volts, tensão da fonte. Está aqui ó, no multímetro do lado esquerdo, ó, lá, 23,7 volts. A tensão sobre o LED, 2 volts. E a tensão sobre o resistor, 21,5 volts, né? Praticamente 22 volts. Ok. Vamos medir a temperatura no resistor, ver o que está acontecendo. Então, coloquei o sensor aqui. E tá aí, pessoal, aquecendo para valer, né, esse resistor. Tá? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês, né? Não basta apenas calcular o valor do resistor. Precisa também verificar o valor da potência, né, desse resistor, tá? Então, tá bem quente aí, olha, ó, já passou de 100 graus. Tá? Para vocês terem essa noção aí da potência dissipada sobre o resistor. Bom, espero que vocês tenham gostado e vamos para frente.